prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos no livro 4, no ponto 53, os Menonitas e os Anabatistas de Lyon, na página 89 do nosso livro. Bom, vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos nas últimas aulas, para vocês poderem entender essa próxima aula agora. O último personagem que nós estudamos, que foi o ponto 52, contou a história de Menon Simons, um padre que ele se converteu à fé anabatista quando ele viu um anabatista ser torturado e morto. Então, nós estudamos a história desse homem, que foi um grande destaque. E essa última história que nós estudamos, ela ocorreu quando? Em 1536, tá bom? Então, significa que nós estamos depois da reforma de Lutero, tá bom? Que ocorreu em 1517, nós estamos há 19 anos, tá bom? Daquele evento. Então, para ver o que estava acontecendo na Europa, né? Nesse período, 1536, John Zwinglio havia já morrido numa guerra contra os católicos, e esse período está havendo muitas guerras entre católicos e protestantes, guerras na Suíça. Zwinglio já tinha morrido, mas Calvino irá para lá em breve, e também surgirão novas guerras. Assim, o período ele é super conturbado na história. Tanto que a Europa hoje, isso aqui tudo está acontecendo na Europa. A Europa hoje ela tem uma falta de fé tremenda no cristianismo. Eles perderam a fé em Deus pelo que eles viram dessas guerras, dessa devastação que, no entender deles, os cristãos estavam fazendo. Tá ok? Guerras entre católicos e protestantes. Bom, o que nós vamos estudar agora Menon Simons, esse padre que se destacou quando se converteu à fé anabatista e se tornou um pastor de destaque entre eles, tá bom? Então, a igreja que ele acaba por pastorear e se destacar lá, por ser um grande conhecedor das Escrituras, essa igreja ela ficou conhecida como Menonita. Essa igreja anabatista ela existe no mundo até hoje. E Menon Simons é um testemunho importante, que nós vimos ele dizendo que entre os anabatistas que ele conheceu, haviam grupos que eram pentecostais, que mantinham o carisma de Deus. A igreja que ele teria ficado, não. Mas ele, então, escreveu muitos livros, nós podemos encontrar até hoje. Só você pesquisar na internet, editora Monte Sião, que tem os livros da Igreja Menonita, você vai encontrar livros de Menon Simons. Tá bom? Bom, então eu coloquei aí um texto de um historiador para vocês, tá ok? O historiador Christian, bom, que é o homem que escreveu história principalmente das igrejas que ele chama de batista, mas que também são anabatistas, tá ok? Esse Christian, o livro... Sim. Desculpa, mas é porque eu não... Estamos na página 89 do nosso livro, e eu coloco aí um historiador, como eu tenho dito para vocês. Eu poderia parafrasear todos esses historiadores, porque isso é fácil, colocar palavras semelhantes, mas eu prefiro trazer o texto na íntegra, às vezes até alguns textos dos quais eu discordo, e então eu sempre falo para os alunos, olha, esse historiador tem uma visão X, mas tais e tais historiadores têm a visão Y, e a visão Y é a que nós concordamos, ou então a visão X é a que nós concordamos. Então, esse Christian, ele escreveu em 1922 um livro lá na Inglaterra, História dos Batistas, tá ok? Então, como ele era um batista, ele chama as igrejas anabatistas, ele chama todas elas de batistas, tá bom? E como eu tenho explicado para vocês, na verdade, os batistas são os anabatistas, tá bom? Porque os anabatistas mesmo não gostavam de serem chamados de anabatistas, rebatizadores, mas o nome foi usado na história. Mas quando eles têm liberdade, eles se identificam como batistas. E aí nós teremos diversos tipos de batistas, tá ok? Nós teremos diversos tipos de batistas. E sempre lembrando, por exemplo, a Assembleia de Deus,
é uma igreja batista ou anabatista, tá bom? Que foi registrada com outro nome. Algumas igrejas mantiveram o nome batista, algumas igrejas mantiveram até o nome anabatista. Existe aqui no Brasil uma igreja batista anabatista, tá bom? Então esse historiador ele descreve como os batistas, mas vamos ver o que ele fala, que é muito interessante. Ele diz: a declaração de Mosheim, que era um estudioso historiador luterano, sobre a origem dos batistas nunca foi atacada com sucesso. Uma pausa para explicar a vocês. Mosheim foi um homem que viveu de 1693 a 1755, ou seja, um homem que viveu cerca de 150, 200 anos depois do período que nós estamos estudando. Ele era um historiador luterano, tá bom? E ele faz uma descrição dos anabatistas ou batistas, como ele está chamando aqui no livro, tá ok? Ele faz uma descrição desses batistas ou anabatistas, mostrando que a existência deles é bem antiga. Então, continuando aí no final da página 89, o que esse historiador luterano diz? Ele diz: a origem da seita, que pela repetição do batismo recebida em outras comunidades é chamada de anabatistas, mas também denominados menonitas, do homem célebre a quem eles devem grande parte de sua prosperidade atual, está envolvida em muita obscuridade, ou está escondido nas profundezas remotas da antiguidade, como diz outro tradutor. Pois, de repente, eles começaram em vários países da Europa sob a influência de líderes de caráter e pontos de vista diferentes. E em um momento em que as primeiras disputas com os católicos atraíram a atenção de todos, que mal notaram outras ocorrências passageiras. Os menonitas modernos afirmam que seus antecessores eram descendentes daqueles valdenses que foram oprimidos pela tirania dos papistas e que eles eram de uma descendência mais pura e mais avessos a qualquer inclinação à sedição, bem como a todas as visões fanáticas. Ok? Pois bem, esse historiador ele vai prosseguir, mas veja o que ele falou até agora. Ele está falando que esses anabatistas, tá bom? Eles defendem que eles têm uma ascendência mais antiga. Os valdenses que eles estão falando aqui, eles surgiram lá próximo do ano 1200. Foi quando uma terra não estava no controle da Igreja Católica, o príncipe entregou para o controle católico, então chegavam os bispos que eram fiscais para implantar a religião católica. E eles encontraram uma série de igrejas anabatistas escondidas nessas montanhas de Lyon, nessa região que passou a pertencer à Igreja Católica. E os anabatistas estão dizendo, nós pertencemos àqueles anabatistas chamados valdenses, que também eles pertenciam a igrejas anteriores até o dia dos apóstolos. Até o dia dos apóstolos. Né? E eles estão dizendo o seguinte, nós não viemos da Igreja Católica. Então observe que isso que eu estou falando para vocês não é algo novo. Tá bom? Eu digo para os meus alunos, o que eu aprendi nas Assembleias de Deus, no Seminário da Assembleia de Deus, da missão americana aqui no Rio de Janeiro, exatamente o que eu estou falando para vocês. E o que acontece? Esse aqui é um historiador de 1922, que escreveu também dizendo, olha, antes de Lutero haviam anabatistas como esses valdenses e outros que ele vai continuar citando aqui, tá bom? E esses anabatistas, eles diziam que eles viviam fugindo da Igreja Católica desde Constantino e que eles mantinham o batismo de crente, é assim que eles chamavam, tá bom? Batismo de adulto ou batismo de crente. Por quê? Batismo de alguém que creu, que confessou. E nós sempre falamos, para Deus só existe esse batismo. Por isso é impossível que a Igreja Católica tenha sido a única igreja, porque ela praticava um batismo inválido. Para Deus não existe batismo infantil. Batismo é só após confissão. Por isso é que eu falo, nós temos que alertar a todos que recebem esse batismo inválido.
Senão nós vamos ouvir de Deus, né, como ele reclama dos profetas que se calaram em Israel, e Deus manifesta uma vergonha daqueles profetas, ok? Mas, repito, o que eu estou falando para vocês não é algo novo. Isso é o que a Assembleia de Deus pregava, só que nos últimos anos começou uma grande aproximação entre a Assembleia de Deus e as igrejas protestantes. E as igrejas protestantes defendem que a Igreja Católica era a única igreja. E a Assembleia de Deus está sendo levada nessa. Então, isso está errado. Olha, tem historiador falando, esse não é o único, eu já mostrei e vou mostrar outros a vocês, até historiadores católicos. Então, existia sim igrejas anabatistas fora da Igreja Católica. Ok? Esse historiador, né, que escreveu em 1922, ele prossegue. Agora, na página 90. Ele diz: em primeiro lugar, acredito que os menonitas não estão completamente errados quando se gabam de uma descida desses valdenses petrobrucianos, e outros que geralmente são testemunhas da verdade antes de Lutero. Esses dois que ele citou aqui eram grupos, irmãos, que a Igreja Católica ia dando nome, e até nomes ligados a homens, para de alguma maneira descredenciar aquela igreja, parecer que é um grupo ligado a um homem. Mas, na verdade, Pedro Valdo, que a Igreja Católica usou para chamar de valdense, na verdade eles eram anabatistas. Pedro Valdo, ele foi um que aceitou a fé anabatista, ok? Só que ele era um comerciante, um homem rico, e ele se desfez da riqueza dele todinha para enviar missionários pela Europa, e que foram muitos perseguidos. A Inquisição foi criada para matar esses missionários que Pedro Valdo enviou. Tá bom? Isso está no livro 3, é só você pegar lá o ano de 1215. Se você não tiver o livro 3, eu te mando ele em PDF, ok? Então, ele diz que esse outro também, petrobrucianos, eram grupos diversos de anabatista pela Europa, que a Igreja Católica, controlando a história, tentou isolar essas pessoas. Irmãos, o que a Reforma fez de bom? Quando a Reforma atacou a Igreja Católica, até com essas guerras, a Igreja Católica ela não conseguiu manter aquele domínio sobre a literatura. Porque antes da Reforma, nem a Bíblia a Igreja Católica autorizava. Então, os protestantes tiveram isso de bom. Foi um grupo dentro da Igreja Católica que viu, olha, essa igreja aqui é demasiadamente absurda. Então, eles saíram da Igreja Católica e todos eles tiveram a visão de manter, de entregar a Bíblia para o povo. Essa foi uma parte boa, ok? E quando eles começaram a entregar livros e a começar a escrever história, e os historiadores começaram a contar há 100, 200, 300 anos atrás, eles começaram a encontrar um monte de igrejas anabatistas. Então, até, por exemplo, 1922, quando esse historiador Christian escreve esse livro, A História dos Anabatistas, uma história dos anabatistas, esse aqui é o volume 1, o mundo estava recolhendo informações. O mundo de hoje, irmãos, é um mundo que nós temos assim uma quantidade de informações sobre o cosmos, tanto que a ciência diz, a nossa geração é a primeira a ter detalhes do sistema solar. Nós podemos ver como o sistema solar se move no universo. É só você abrir no YouTube, escrever movimento do sistema solar no universo, aparecem vídeos, né, feitos com assim, uma precisão muito bonita. Então nós temos muitas informações sobre todas as ciências. Principalmente o ano de 2023 trouxe novidades tremendas, tá ok? E também sobre história. Hoje, eu apresento para vocês, até historiadores da revista Super Interessante, eles confirmam que antes de Lutero, que os protestantes e os católicos dizem que não havia anabatista, eles dizem que os anabatistas surgiram depois de Lutero, não é verdade. Hoje, até historiador da revista Super Interessante, ou como esse historiador inglês de 1922, ele diz que havia sim, tá ok? Igrejas batistas ou anabatistas antes de Lutero.
300 anos antes de Lutero, que essas igrejas defendiam que elas vinham lá da igreja primitiva, dos apóstolos. E ele cita também um historiador luterano lá de 1700. Então, isso que eu estou falando para vocês não é uma novidade. Mas o que está acontecendo no nosso meio? Está acontecendo que, infelizmente, eu tenho que dar a mão à palmatória daqueles que dizem que a Assembleia de Deus não gosta de estudar a Bíblia. E isso é uma parte muito ruim. Mas você vê que esse engano está até entre professores que já estão ensinando, tá bom? Que a Assembleia de Deus saiu da Igreja Católica. A Igreja Católica ela praticou o culto aos mortos desde Constantino até Lutero. Foram 1.200 anos. Uma igreja cristã que pratica o culto aos mortos, no primeiro segundo, ela já deixou de ser igreja cristã. Tá bom? Bom, ele prossegue, esse historiador Cristo, então, ele prossegue citando a história. Ele diz: antes da era de Lutero, estava oculto em quase todos os países da Europa, mas especialmente na Boêmia, na Morávia, Suíça e Alemanha. Muitas pessoas cujas mentes estavam profundamente enraizadas no princípio que os valdenses, os iclifites e os russitas mantinham, uns mais secretamente e outros mais abertamente, a saber, presta atenção nisso aqui para nós contrastarmos com o que a Igreja Católica diz. Ele diz, a saber, que o reino que Cristo estabeleceu na terra, ou a igreja visível, não é uma assembleia de pessoas santas e que o reino que Cristo estabeleceu na terra, ou a igreja visível, é uma assembleia de pessoas santas e deveria, portanto, estar inteiramente livre, não apenas de pessoas e pecadores ímpios, mas de todas as instituições do artifício humano contra a iniquidade. Parar aqui para explicar um pouco para vocês, e depois eu continuo, depois de iniquidade. O que a Igreja Católica pregava? Ela pregava que eles estavam vivendo o reino de Deus, um reino justo. E todas as pessoas que recebiam aquele batismo católico, eles faziam parte do reino de Deus, independente do que eles fizessem. Se eles estavam torturando na Inquisição e matando na Inquisição, ou qualquer outra coisa que eles fizessem, bastaria eles, depois de mortos, tá bom, receberem uma oração de algum vivo, algum sacrifício, uma doação de terra, alguma moeda. Isso não é piada. Eles até falavam, quando a tua oferta, a tua moeda cair no fundo da arca, a alma do teu parente sai correndo do purgatório. Então esse era o sistema católico. Não, todo mundo aqui é cristão, mesmo quem está fazendo essa coisa errada, tá bom? Ele confessa, e se não tiver tempo de confessar, depois nós tiramos a alma dele do purgatório. Mas ele está dizendo que tinham igrejas que diziam o seguinte, não, não, não. Para você fazer parte da igreja de Jesus, você tem que andar corretamente. Esses que andam aí roubando, matando e destruindo, eles não são cristãos. Não, mas eles receberam o batismo católico, então eles estão livres do pecado original e agora eles vão só se livrar quando estiverem no purgatório. Não? Mas isso não é verdade. E as igrejas evangélicas continuam pregando isso, que isso está errado. Então, como você se aproxima de uma igreja que ela prega essas coisas erradas? Os católicos continuam pregando até hoje. Tá bom? Bom, ele prossegue. Esse princípio estava no fundamento que era a fonte de tudo o que era novo e singular na religião dos menonitas. Agora ele já está falando de Menonçainos, 1536 da era cristã. Ele falou que tinham anabatistas 300 anos antes, lá em 1200, os valdenses, e que antes disso também haviam anabatistas. Agora vocês notaram que o historiador luterano chama de seita. Ele chama de seita anabatista, porque os luteranos eles mantiveram o batismo católico, que é o batismo de recém-nascido. Tá bom? Então, por isso que o historiador luterano chama de seita. Mas por que eu estou aproveitando o texto desse historiador luterano, citado pelo Batista Crista? Porque ele acaba, na sua crítica, dizendo que essa seita, esses hereges, existiam 300 anos antes de Lutero e até
antes disso, talvez 600, 800 anos antes. Então a crítica dele aos anabatistas, chamando eles de seita, né, ele reclama, mas confirma que a existência deles é de longa data e não nasceu na reforma como até as Assembleias de Deus estão defendendo agora. Então esse é um erro grave. E eu digo para vocês, essa é a apostasia que o apóstolo Paulo profetizou, tá bom? Porque se você voltar para a Igreja Católica, se ela é a Igreja Mãe, como os protestantes já assumiram em 2017, você pode ir na internet e pesquisar, né? A Aliança Católico-Protestante. E você vai encontrar. Eles já assumiram que a Igreja Católica é a mãe deles, tá bom? E também assumiram que eles vão retornar à Igreja Católica. A Igreja Luterana oficialmente pediu que a Igreja Católica, que o Papa Francisco, ele reverta a exclusão de Lutero, tá bom? E readmita Lutero como católico, como teólogo católico. Ou seja, vai voltar para a Igreja Católica. Se nós estivermos juntos com os protestantes, irmãos, como a Assembleia de Deus está se unindo, as pessoas vão juntas para a Igreja Católica. Isso aí nós temos, irmãos, que, como Jesus Cristo disse, falar sobre os telhados. Porque o que tem de pessoas sendo enganadas, e você se colocar debaixo da Igreja Católica, com certeza absoluta está se colocando debaixo da Babilônia apocalíptica, tá bom? Bom, então ele disse, né, esse princípio fundado estava no fundamento que era a fonte de tudo que era novo e singular na religião dos menonitas. E a maior parte de suas opiniões singulares, como é bem atestado, foi aprovada alguns séculos antes da época de Lutero, por aqueles que tinham tais visões da Igreja de Cristo. Ou seja, que visão? Essa visão que diz, olha, para fazer parte da Igreja de Cristo, não basta ter recebido esse batismo, porque esse batismo não vale nada. Você tem que viver uma vida santa. Porque se você morrer não estando vivendo uma vida santa, você vai para o inferno. Não existe esse negócio de purgatório. Tá bom? Então, essa é uma questão que nós temos que repetir. Aí ele cita aí esse historiador luterano, Moschen, né, que ele escreveu uma obra, Institutos de História Eclesiástica, capítulo 3, na página 200. E aí eu coloco citado por Christian. Você tem lá na bibliografia o livro Uma História dos Batistas, volume 1. E vocês vão encontrar muito dos batistas na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra, ela era o país assim, que vamos dizer, os anabatistas tiveram um pouquinho mais de liberdade. Por quê? A Inglaterra teve em guerra contra a França, contra o Sacro Império Romano Germânico, que é aquela chamada Guerra dos 100 Anos. Então, nesses 100 anos, os papas, que eles apoiavam o Sacro Império Romano Germânico contra a Inglaterra, os papas não tiveram muito acesso à Inglaterra, tanto que eles não conseguiram queimar o anabatista John Wycliffe, nesse período da Guerra dos 100 Anos. Queimaram 100 anos depois da morte dele, porque entrou um rei lá simpático da causa católica. Ok?